Oi, gente! Hoje então é o episódio 17 do Diário de um Músico e me foi sugerido falar sobre a música nórdica. Eu acredito que a intenção era falar então dos vikings, né, que são os mais famosos então dessa cultura nórdica, mas eu vou comentar que tem um pouquinho de diferença. Os países nórdicos são os países que estão no norte da Europa. Nós temos lá Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega, Suécia e mais algumas regiões autônomas. Só que os vikings, eles não estavam presentes em todos esses países, né? Então dizer que nórdico é semelhante de viking não é bem correto, depende do país, né? E essa cultura, então, viking, né, ela se espalhou pela Europa em alguns pontos ali, porque eles tiveram um momento de expansão. Inclusive, acredita-se que os vikings chegaram na América muito tempo antes de Colombo, né? Só que eles acabaram voltando, se eu não me engano, essa é a história. E a cultura deles, então, tu não tem registros, muitos registros, porque ela era muito mais oral, né? Mas eles tinham a escrita deles, que eram as runas. Então, os poucos registros escritos que a gente tem, muitas vezes estão escritos em runas, ou foram registrados por outros grupos étnicos daquela época. Por exemplo, a cultura greco-romana relata sobre os cantos que eles entoavam antes das guerras, inclusive relacionado aos deuses deles, né? Principalmente ao Thor, que era um dos deuses mais famosos deles, assim. Então, a forma de encontrar os instrumentos deles e tal, não tinha gravações na época, né? Através de escavações se encontrou alguns instrumentos e pesquisando através da cultura que existe hoje, folclórica desses países nórdicos em que os vikings estiveram presentes, se tem uma noção de como eles deveriam soar, de como eles deveriam ser tocados. Algumas canções prevaleceram durante a história, então foram sendo passadas, né, canções folclóricas, e ainda hoje, então, existem grupos que utilizam instrumentos que são regionais e que fazem músicas folclóricas dessa região. Inclusive, uma dessas bandas eu vou mostrar aqui para vocês. Onde a gente mais tem contato, então, com a música viking é através dos filmes e das séries em que eles são retratados. Porque quando tu vai fazer uma trilha sonora de um filme, de uma série, de um jogo, tu geralmente procura referências a essa música folclórica daquela época, daquela região, para tu fazer uma ambientação mais fiel ao que seria a realidade. E há pouco tempo a gente teve aí a série Vikings, então, que foi muito famosa, e um dos músicos que eu vou mostrar aqui, ele participou da série tocando, e também ele é pesquisador desse período, então ele fez boa parte da trilha sonora também, ele participou nas gravações da trilha sonora da série para poder fazer isso mais fiel ao que seria daquela época. Ræður minn berja skog bönum varðast.
sobre a minha rotina. Essa semana, todas as manhãs eu dei aula. Segunda, terça e quarta de tarde eu trabalhei em planejamentos de aula. Estudei clarinete, tive ensaio com o pianista. Também fiz os relatórios de aula também, além dos planejamentos, né? Quinta e sexta eu passei o dia todo na escola, então trabalhando com os meus alunos. E agora, no sábado, eu fiz a pesquisa e estou aqui gravando o Diário de Músico. Se vocês estão no YouTube, não se esqueçam de curtir, de te inscrever aqui no canal, no Instagram, no Facebook, também curte, compartilha, comenta. E se tu tem alguma sugestão de alguma cultura que tu queria saber, que tu gostaria de ver aqui no Diário de Músico, pode comentar ou me mandar via direct. Um beijão!